Temos recebido bastantes pedidos para prosseguirmos na saga de Henrique Calvão. Henrique Calvão que ficou famoso por causa do assalto ao Santa Maria no mês de janeiro do ano, no janeiro, depois do início de fevereiro do ano 1961, que apressou o 4 de fevereiro, mas muito antes disso já vimos outros percursos o percurso da juventude de Henrique Calvão, aqui em vários episódios, vão passar aí, pode revê-los. Inclusive também, já em 1934, como ele organiza a exposição colonial do Porto. Portanto, até chegar ao assalto de Santa Maria em 1961, ainda muita água vai correr. Já vimos que Henrique Calvão não só foi um entusiasta do salazarismo, como inclusive também um dos escritores da literatura colonial e da propaganda colonial, assim como um mestre de cerimónias, digamos assim, como ele próprio, essa fatura se auto-censurou, um mestre de cerimónias de vários eventos de propaganda colonial do Estado Novo. Um já vimos aqui, pode ir a ver o episódio, a exposição colonial do Porto de 1934. Ora, qual o percurso de Henrique Calvão logo a seguir à exposição colonial do Porto de 1934? Logo a seguir a isso, em 1935, ele vai tornar-se o diretor da emissora nacional. A emissora nacional, portanto, a rádio oficial portuguesa do Estado, que entretanto só tinha funcionado em emissões experimentais. Henrique Calvão, que entretanto é bastante chegado aos então ministros das colónias, que era Hermínio Monteiro, e depois Francisco Vieira Machado, ele vai dirigir a emissora nacional. Onde, aliás, são emitidos muitos comunicados políticos. Salazar fala para a Igreja uma emissora nacional. Ele também tenta levar para a emissora nacional, também tenta fazer outro tipo de programas, nomeadamente com o teleteatro, com acesso à música. Portanto, esse é o percurso de Henrique Calvão logo a seguir. Ainda na década de 30, portanto, no ano 1936, Henrique Calvão, além dos livros, ele prossegue em várias conferências sobre a economia do Império Colonial Português. Defende sempre uma imigração de colonos europeus para o Império Colonial, sobretudo para Angola. Ficou prometido, eu não desisti de mostrar, de falar com mais pormenor sobre dois romances de Henrique Calvão nesta altura. Um é O Véu de Ouro, já o mencionei aqui, mas gostaria penso que era interessante desenvolvê-lo mais e comentar-lo mais. Se vocês que me estão aqui a ver estiverem de acordo, assim como um que se segue imediatamente ao Véu de Ouro, que Henrique Calvão me lança em outubro de 1936, que é O Sol dos Trópicos. Um tema muito parecido, quer dizer, quer um para outro, andam à volta de jovens portugueses que se vão reinventar em Angola, como colono, seja nas terras altas da Huila, como é o caso da protagonista do Sol dos Trópicos, seja no Guano, no Planalto Central da Angola. Mas, em 1937, Henrique Calvão é nomeado inspetor colonial, ou seja, inspetor superior da administração colonial. A sua função era deslocar-se às colónias, cá está sempre com privilégios para Angola, e ver como é que estavam e fazer relatórios no sentido do que se passava na administração local dos respectivos governadores. Eram viagens longas, eram viagens que duravam vários meses, e logo nesse ano de 1937, portanto, aproximadamente entre 24 de abril de 1937 e meados de agosto de 1937, Henrique Calvão viaja para Angola na qualidade de inspetor. Evidentemente que ele não deixa de fazer aquilo que ele gostava de fazer as suas caçadas, viagens de exploração dentro dessa terra que é fascinada e viva e que era a arte em geral. Lá faz as suas caçadas sempre com os amigos, com o Abel Prato e com os portugueses da arte, efetivamente o solidário e o caçador, que já falámos aqui também algumas vezes. Mas, por ocasião dessa longa viagem no ano 1937, ele vai elaborar 4 relatórios que entrega em Lisboa ao ministro das colónias, seu amigo Francisco Vieira Machado. Nestes relatórios já vem ao de cima um ponto em que Calvão é manifestamente crítico do sistema colonial português. Ele já vai manifestar-se acerca do trabalho forçado dos indígenas que, ao abrigo das leis do indigenato e por não pagarem
ou no posto indígena são condenados ao trabalho forçado, inclusive ao trabalho forçado, teoricamente tal contrato, para São Tomé, como mais tarde, aliás, vai ser cantado e escrito na literatura, mas estou-me aqui a lembrar do poema do Mário Pinto Andrade, né? Mona tua caçula, muito missa, puxa no ver, o nosso filho mais novo foi levado, que é simplesmente nem tinha de comer, que juvenil de conhece. E de anima documento, highway, highway. Portanto, isso, o Henrique Calvão fica particularmente impressionado com essa situação e opõe-se a ela num dos relatórios já redigidos nesse ano de 1927. E os autos escreve, e eu estou aqui a ler esta biografia de Henrique Calvão, do Francisco Teixeira de Mota, a qual já alundi várias vezes, mas está aqui transcrito um excerto do relatório de Henrique Calvão que diz: durante a minha permanência na colónia, tive conhecimento de que pelo governo da província de Benguela se pensava enviar para São Tomé um contingente de indígenas do Baimundo, com o pretexto de castigar uma presumida submissão dos mesmos. Não houve submissão de espécie alguma, mas ainda que houvesse, o Código Penal Indígena e os Estatutos Indígenas não admitem tais processos de punição, muito semelhantes a processos condenáveis de escravatura. Portanto, ele já considera escravatura. Os contratos, vou dizer, que eram por 2 ou 3 anos, mas havia ainda em São Tomé muitos contratados desde em 1924 que já tinha para lá ido, contratados, entre aspas, que já tinha para lá ido entre 1909 e 1922 e que ainda lá estavam. Portanto, os trabalhadores não conseguiam de forma alguma ressarcir o seu contrato, eram manifestamente explorados e ficavam numa situação de escravização em São Tomé, e não só, pois também nas fazendas de café do Norte de Angola, por exemplo. Henrique Calvão entrega este relatório a Francisco Vieira Machado, ao ministro das Colónias, mas ele recusa-se a receber Henrique Calvão e cortam relações aqui. Calvão já está a revoltar-se contra o regime de Salazar a muitos níveis. No entanto, ele vai aceitar, quando em 1940 se está a preparar a exposição do mundo português, a grande exposição do mundo português que vai ser realizada em Lisboa em 1940 e que vai mudar Lisboa, era a exposição dos centenários, quer o centenário 1140/1143 seria a independência de Portugal, ou da Conferência de Zamora, se quiser, e aí seria o 8º centenário, mas também o tricentenário da restauração em relação ao domínio espanhol, da Revolução do 1º de dezembro de 1640. Vai ser organizada uma grande exposição que mudou Lisboa e Henrique Calvão vai participar dela como organizador da parte pineal, mas isso ainda vamos analisar melhor num dos próximos episódios. Não sei se já no próximo ou no outro, mas ficam aqui de pé. Portanto, o que é que vai acontecer nesta exposição do mundo português, que há depois dela, que leva Galvão a tornar-se um dos grandes opositores ao regime de Salazar. Estamos juntos, fique connosco.